E nós começamos esta aula de hoje retomando alguns aspectos, fazendo uma breve revisão, uma breve retomada em relação ao que nós tínhamos estudado. Como eu disse para vocês, nós vamos agora dar continuidade à parte relativa ao procedimento comum. Vejam, pessoal, nós estudamos do procedimento comum e eu coloquei essa linha do tempo, ou melhor, essa sucessão de atos, de fases que nós temos dentro do procedimento comum, não é mesmo? Nós já estudamos a parte relativa ao peticionamento, que é a primeira fase do processo, denominada de fase postulatória. Quando a parte ela comparece lá e apresenta uma petição inicial, dirige uma petição inicial ao juízo, certo? Fase postulatória. Depois, nós ingressamos já numa fase denominada organizatória. E qual que é a finalidade dessa fase organizatória? Você vai citar o réu, você vai chamar o réu para o processo, você vai tentar conciliar, você vai analisar a qualidade dessa petição inicial para ver se há algum vício, se talvez não é caso de você já dar a improcedência liminar e já decidir o problema antes mesmo de o processo começar. Nós vamos definir aqui quais serão as provas que serão produzidas lá na fase instrutória, ou seja, vamos organizar a casa, né? Essa é uma fase para que a gente resolva eventuais vícios, para que sejam dadas algumas decisões interlocutórias, para que nós tenhamos o processo delimitado. Ó, a discussão nesse caso se dá sobre esse ponto, esse ponto e esse ponto. É o que nós vamos debater na instrução. Para provar esses pontos lá na instrução, será necessário ouvir testemunhas, será necessário produzir prova pericial. Tudo isso vai estar delimitado, tudo isso vai estar bem descrito na fase de saneamento do processo, certo? Então vem aqui na tela que nós já começamos essa fase organizatória, nós já falamos a respeito do processamento, das situações que geram emenda, das situações que exigem complementação. E falamos também, pessoal, a respeito da possibilidade de indeferimento da petição inicial e da improcedência liminar, certo? Indeferimento da petição inicial é quando a própria petição inicial possui vícios, né? Dá oportunidade para a parte para que ela emende, para que ela complemente, se ela não fizer, extingue o processo sem resolução do mérito. E aqui na improcedência liminar, o que nós temos? Na parte relativa à improcedência liminar, nós temos o seguinte, que se a parte, se ela fizer um pedido que é manifestamente improcedente, que será julgado, pessoal, será extinto sem resolução do mérito, nós não precisamos dar continuidade ao processo, certo? Portanto, nós paramos aqui. Nós paramos aqui para falar sobre a audiência e vejam, pessoal, é uma audiência de conciliação e de mediação, certo? Professor, em que dispositivo que eu tenho que ir, né? Em que parte que eu tenho que focar para estudar essa audiência de conciliação e mediação. Daí aqui tem a fase de saneamento, mas vamos lá. Artigo 334 do NCPC. É aqui, pessoal, que nós começamos efetivamente o conteúdo teórico pertinente a esta aula, certo? Então vejam só, como que está o nosso procedimento até agora, né? A parte apresentou a petição inicial, o juiz olhou para a petição inicial e disse assim, tá ok, condições de processar essa petição, vamos rodar o negócio. Então agora a gente vai passar a analisar a possibilidade, a viabilidade de nós, antes de entrarmos na fase instrutória, antes de a gente decidir de organizar o processo, ver se não é possível, né? Pelo menos em relação a alguns pedidos, ou se em relação ao todo o processo, a gente já não pode fazer um acordo. Em feito esse acordo, a gente não precisa nem se preocupar porque morre aqui. Tá, se não for possível acordo, daí a gente segue, certo? E para tratar dessas possibilidades de transação, nós temos o 334. E vejam, pessoal, olhem só. Se a petição inicial ela preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, agora vejam, o juiz designará audiência de conciliação ou audiência de mediação. Com antecedência mínima, e aqui nós temos sempre um prazinho, você tem que ficar atento. Uma antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu, pelo menos com 20 dias de antecedência. Professor, nós vamos ter a citação do réu? Isso mesmo. Por que nós vamos citar o réu? Porque até este momento no processo, o réu não tomou conhecimento do negócio. O réu não sabe que ele está sendo processado. Nós chegamos aqui, o juiz disse, tá, é caso de processamento dessa ação, agora eu vou marcar a audiência de conciliação e de mediação. Tá, primeira informação. Professor, temos diferença entre conciliação e mediação? Temos sim.
você deve lembrar que a conciliação, nós temos a atuação do conciliador. E esse conciliador, ele possui um poder a mais, aqui ele possui uma proximidade diferente em relação às partes. Por quê? Na conciliação, nós temos a possibilidade de que essa pessoa chamada, aqui nomeada para ser conciliador, e não é o juiz, que fique bem claro, pode ser um servidor, pode ser, quem sabe, você, escrevente, você quando for técnico judiciário, você quando for analista, você quando for escrevente, você pode, inclusive, ser chamado para atuar como conciliador. Isso vai depender do tribunal ao qual você se reporta, para o qual você está estudando, certo? Mas, enfim, nós temos uma pessoa específica que conciliará os processos. Ela irá conversar com a parte autora, ela irá conversar com a parte ré, e vai ver qual que é a lide, qual é o problema que eles têm, qual é a possibilidade de um acordo. Por exemplo, a parte autora entra com uma ação e pede uma indenização de 50 mil em razão de um acidente de trânsito. A parte ré diz o seguinte: tudo bem, eu sou culpado, eu reconheço que eu tenho culpa, eu quero pagar as despesas que eu causei, o prejuízo que eu causei, mas eu não quero pagar 50 mil. Eu, no meu entender, eu acho que 50 mil não são devidos. Eu entendo aqui que no máximo é 20 mil. Veja, o conciliador ele irá trabalhar diante dessas circunstâncias, alertar a parte autora do processo, de como funciona, que ela precisa fazer a prova, se ela talvez ela não cederia um pouco para que nós tenhamos um acordo aqui antes do processo caminhar, e a mesma coisa em relação ao réu. Ele vai conversar com o réu, dizer, olha, eu acredito que 20 mil a parte não aceite, porque o carro dela ficou todo destruído, ela teve prejuízos, ela precisou ir ao hospital, então você não pode aumentar um pouquinho. Veja que se ela conseguir provar todos os pedidos que ela fez, muito provavelmente a condenação vai chegar perto de 50 mil. Né? Então não dá para a gente chegar no meio termo, essa é a finalidade. E o conciliador pode chegar em determinado momento, a depender da conversa, e dizer o seguinte: vamos fechar em 35? Vamos fechar? Beleza, aceita? Aceito. Aceita? Aceito. Por favor, façamos o termo e morre o processo. Essa é a atuação do conciliador. Professor, e o mediador? O mediador ele vai atuar de forma bastante semelhante. A diferença é que o mediador ele atua para remover obstáculos. Como assim, professor, para remover obstáculos? Veja, a parte autora e a parte ré, eles não querem nem se ver. Se eles se verem, ele já um quer sair para cima do outro, quer partir para uma briga, quer sair para agressão física lá dentro do fórum. Eles não podem nem se ver. O que o mediador faz? O mediador vai conversar com a parte autora, vai tentar remover esse obstáculo, dizer que é necessário que haja esse contato, que não precisaria ter esse conflito, e vai tentar solucionar. E a mesma coisa em relação à parte ré. Só que o mediador, ao contrário do conciliador, não pode propor uma solução para o caso concreto. O mediador ele simplesmente aproxima as partes para que elas, se essa aproximação ocorrer, para que elas cheguem a um acordo se for possível. A mediação ela é utilizada, pessoal, por exemplo, em relações de família, em processos que envolvem direito de família, por exemplo, discussões de guarda, não propriamente a questões financeiras. Questões financeiras, execução de contrato, pagamento de dívida, cheque que retornou sem fundo, essas situações que envolvem dinheiro, propriamente, a gente utiliza a conciliação, certo? De toda forma, uma vez determinado o processamento do processamento ali dos autos, a partir da petição inicial, o juiz irá designar uma audiência de conciliação e de mediação. E vejam só, essa audiência, ela deve ocorrer com uma antecedência mínima, ela deve ser marcada para dentro de 30 dias, tá? Pessoal, isso aqui vai ser cumprido na prática? Dificilmente. Mas é a ideia da lei, ou pelo menos é o que se pretende aqui, que essa audiência seja marcada dentro de um período de 30 dias. E o réu será citado, por quê? Porque ele ainda não sabe do processo, ele será integrado à lide, isso é importante, ele será integrado à lide com pelo menos 20 dias de antecedência. Ou seja, o juiz marca a audiência para daqui 30 dias, certo? Para daqui 25 dias, por exemplo, e o réu deve ser citado com 20 dias de antecedência. E por que nós temos, pessoal, essa citação com antecedência? Para que o réu possa se preparar, para que ele possa se manifestar dizendo, ó, não quero nem conciliar, ou para que ele possa preparar ali a sua estratégia de defesa, ou melhor, a sua estratégia de negociação, seria essa a palavra mais correta para essa audiência de conciliação, certo? Mas dentro ainda do 334, nós temos algumas informaçõezinhas muito importantes. Então, vem comigo, eu vou tomar nota em relação a alguns pontos aqui relevantes desta audiência. Vejam só. Primeiro, pessoal, nós teremos ali a atuação do conciliador, e aqui é o seguinte, o nosso CPC, ele estabelece a possibilidade de
várias sessões. Ah, professor, então nós podemos ter várias sessões de conciliação e de mediação marcadas? Sim, várias sessões. Isso indefinidamente, cuidado, essas várias sessões não podem ultrapassar, vou colocar aqui, não pode ultrapassar 2 meses. Certo? Não pode ultrapassar 2 meses. Ou seja, dentro desse período de 2 meses, nós temos a possibilidade de marcar várias audiências. O conciliador, por exemplo, ele está lá, atuou, a audiência está marcada, tivemos a audiência, as partes não estão chegando no acordo, mas está próximo. O que o conciliador faz? Ele diz assim, ó, eu vou suspender essa audiência e nós vamos, daqui 2 dias, retomar a sessão de conciliação e mediação. Tudo bem? Pode fazer, não tem problema, só não pode ultrapassar os 2 meses. Chegou no outro dia, quase fechou o acordo. Agora eles já chegaram a um valor. A questão estão discutindo a forma do pagamento, se paga à vista, se parcela, se dá um bem. Isso acontece muito na prática, pessoal. O que nós temos novamente? Ele pode suspender e dizer assim, ó, pense mais um pouquinho. E nós vamos, daqui 2 dias, nós retomamos essa conciliação. Tá, professor, mas isso não seria ruim? Pelo contrário, pessoal, isso é muito bom. Por quê? Porque se nós tivermos, ainda que tenham 5 sessões de julgamento dentro desses 2 meses, sessões de conciliação ou de mediação, dentro desse período de 2 meses, se nós chegarmos à solução do processo, morreu o processo. Não tem instrução, não tem prova, não tem sentença, não tem recurso, está morto. As partes saem satisfeitas e nós temos a resolução da lide. Portanto, nós temos aqui a primeira informação que você deve levar para a sua prova, é isso. Várias sessões que não podem ultrapassar aqui o período de 2 meses, certo? Outra informação relevante é o seguinte, a intimação das partes, a intimação na pessoa, né, na pessoa do advogado. Se nós tivermos várias sessões marcadas, as intimações seguintes não precisam se dar especificamente ou diretamente na pessoa do autor ou do réu, diretamente no advogado. Claro, a primeira vez, a citação, ela deve observar aquelas regras que nós estudamos das formas de citação. Via eletrônica, por AR, por oficial de justiça pessoalmente, por hora certa, por edital, enfim, aquelas modalidades de citação que você já sabe. Mas, se nós tivermos sucessivas sessões designadas, essas sessões seguintes serão intimadas, se a parte não sair intimada, serão intimadas na pessoa do advogado. Legal? Perfeito? Então, fiquem atentos aqui, aqui em relação a essa informação. Elas podem ser realizadas por videoconferência, né? Não há problema se as partes residem em locais distintos. Elas podem participar por intermédio de videoconferência. Nós temos essa regra específica, né, dentro do nosso CPC. E agora, atenção, regra importante é o seguinte, pessoal, né? Regra importante é o seguinte, vejam só, como que funciona aqui. Você tem que lembrar o seguinte, que não será realizada a audiência em algumas situações. Essa audiência de conciliação e de mediação, em que situações? Vejam, essa audiência ela não será realizada em 2 hipóteses, né? No primeiro caso, quando o próprio objeto a ser discutido, né? Quando o próprio direito a ser discutido não admitir, né? Não admitir a autocomposição. Não versar sobre os direitos disponíveis, né? Composição. Nós temos aqui, por exemplo, uma discussão a respeito de direito de personalidade, a vida privada, a intimidade, questão que não pode ser transacionada. Esses aspectos, eles não podem ser, não é possível que nós tenhamos uma conciliação. Se o processo versar exclusivamente sobre esses pontos, o juiz nem marca. O juiz toca direto, ele pula esse item aqui, ele pula a audiência de conciliação e já passa para o saneamento do processo, certo? Mas tem uma outra hipótese em que essa audiência não será realizada. E aqui, pessoal, prestem muita atenção, porque é uma diferença importante em relação ao CPC antigo. Nós não teremos, né, a designação da audiência de
conciliação e de mediação, quando ambas as partes, e vejam, ambas as partes se manifestarem, pelo desinteresse na conciliação. Certo? O que você tem que focar aqui na hora que você estiver estudando, revisando isso? Faz um grifo ali, ambas as partes. Por quê? Você estudou comigo que um dos requisitos da nossa petição inicial era que a parte autora ela informasse na petição se ela pretende ou não conciliar. Veja, uma vez que se trata de um direito autocomponível, portanto, nós teríamos a possibilidade da conciliação, a parte autora deverá informar na petição inicial, dizendo o seguinte: eu concordo, eu quero essa audiência de conciliação e mediação. Se ela disser, beleza, nós temos que esperar, nós vamos ter a designação dessa audiência. Se ela não se manifestar, nós também teremos a designação dessa audiência, porque nesse caso a omissão conta como desejo de realizar o procedimento na forma completa, certo? Agora, se a parte autora colocar eu não quero participar, antes de o juiz não marcar essa audiência, ele tem que esperar o quê? Ele tem que esperar o réu, ver se o réu deseja ou não. Se o réu também atravessar uma petição, juntar uma petição nos autos dizendo eu não quero participar da conciliação, aí o juiz cancela e não marca. Se o réu nada disser ou se o réu quiser, ainda que a parte autora não queira, ela será marcada. E por que nós temos isso? Por que nós temos essa regrinha que exigem, pessoal, vejam, que ambas as partes elas não queiram a conciliação para que ela não seja marcada? Pelo motivo muito simples, pessoal, porque se uma das partes quiser, ela poderá talvez demover a outra parte que não quer. Num primeiro momento, a ideia é o seguinte: o autor não vai querer conciliar. Se ele já está entrando com a ação, ele está chamando para briga, ele não quer. Só que se o réu quiser, ele poderá talvez, conversando ali, com uma técnica de negociação adequada, ele pode convencer o autor a fazer a conciliação. Por isso ela só não vai ser realizada se ambas as partes não quiserem, certo? Portanto, o autor, ele informa isso na petição inicial, vamos anotar? O autor, eu vou puxar uma seta aqui. O autor, ele vai informar o desejo dele. O autor, ele informa o desejo dele onde? Ele vai informar na própria petição inicial. E o réu, quando que ele vai informar? O réu, ele irá informar o desejo dele de recorrer numa petição. Isso mesmo. Ah, professor, não é a contestação? Ainda não, pessoal. Vejam, nós ainda não chegamos na fase da contestação. Ele vai informar por intermédio de uma petição, e aqui cuidado com esse prazo, com antecedência de 10 dias. Vejam só, o réu ele deve informar por intermédio de uma petição se ele deseja ou não conciliar com antecedência de 10 dias. Perfeito? Então vejam só como que funciona aqui agora. Eu faço uma síntese para vocês. A parte autora diz assim, eu quero. Ou a parte autora diz eu não quero. Ou a parte autora não se manifesta. De certa forma não possui muita relevância. Eu vou olhar para o réu. O réu foi citado para comparecer à audiência de conciliação e mediação. E ele junta a petição dizendo assim, eu não quero, eu vou olhar se o autor também não quer. Se o autor não quer, o cartório desmarca essa audiência e o processo segue. Certo? Não temos audiência. Agora, se o réu disser eu quero, beleza, vai ter marcado. Se os dois quiserem, ou se um dos dois quiserem a audiência, ela será designada. Perfeito? Portanto, pessoal, essas são as informações do 334 do novo Código de Processo Civil em relação à audiência de conciliação e mediação. Mais uma informaçãozinha. Se uma das partes disser que elas pretendem participar da audiência de conciliação e mediação, ou se elas não se manifestarem dizendo que não querem e deixarem de comparecer ao auto, elas sofrem multa. Certo? Você tem que lembrar, pessoal, Você tem que lembrar lá do parágrafo 8º. E o parágrafo 8º, ele prevê uma hipótese de condenação por ato atentatório à dignidade da justiça.
da justiça. Ou seja, configura ato atentatório à dignidade da justiça não comparecer à audiência de conciliação se ela for designada e se ela não for desmarcada. E esse ato atentatório à dignidade da justiça, ele implica numa multa. Ele vai implicar numa multa, né, no valor de até 2% do valor da causa. Vou colocar aqui do valor da causa, né, ou vantagem econômica proveniente. Então, do valor da causa. Por exemplo, o réu foi citado para comparecer à audiência. Ele não se manifesta. Se ele não se manifesta, a gente pressupõe que ele tem interesse, certo? Essa é a ideia. Se chegar lá no dia da audiência e o réu não comparecer, multa. 2% é sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido em razão dessa ação. E aqui é importante que você saiba o seguinte, esse valor arrecadado dessa multa, ele vai para a parte autora, vai para outra parte? Não, pessoal. Lembre, quando for ato atentatório à dignidade da justiça, nós estamos violando uma regra, nós estamos desafiando o poder do Estado, desafiando o poder judiciário. Portanto, esse valor vai ser revertido para o Estado, para o próprio Estado, que vai executar isso como se fosse uma dívida ativa, e o valor obtido será encaminhado para um fundo do próprio poder judiciário, não vai para a parte contrária, certo? Agora, retorna na tela, em relação a essa parte, pessoal, né? Em relação a essa parte da audiência de conciliação e mediação, é isso que eu quero que vocês saibam para fins de prova, certo? Professor, isso tem caído? Vejam só, uma questãozinha, né, da nossa, da FCC, né, a própria FCC, ela cobrou esse tema, né, ela cobrou esse tema na seguinte questão, sobre a conciliação e mediação, diante dos conceitos, né, e diante das regras do novo Código de Processo Civil, vejamos, no procedimento comum, o não comparecimento, olhem só, o não comparecimento injustificado do réu à audiência de conciliação ou mediação gera sua revelia e impõe o pagamento de multa. Pessoal, não gera revelia. A revelia, ela vai ocorrer diante da não contestação. Professor, quando ele vai contestar? Eu já vou falar para vocês. A contestação dele, pela não apresentação da contestação, só ocorre depois dessa audiência propriamente, certo? Portanto, pessoal, vejam só, né? Está incorreta aqui essa letra A, ok? Vamos lá. A audiência prévia de conciliação ou mediação somente não será realizada se o autor ou o réu manifestarem expressamente desinteresse na autocomposição consensual. Vejam só, pessoal, é E, né? É E, portanto, a letra B também está fora. O autor e o réu devem manifestar desinteresse. Perfeito? Vamos lá. Letra C. A conciliação seria o método mais adequado para a solução consensual para uma ação ajuizada como divórcio litigioso. Vejam, pessoal, quando nós temos questões relativas a direito de família, nós não vamos usar a conciliação. Nós iremos usar a mediação. Como eu falei para vocês, a conciliação ela se refere a pagamento de valores, ao cumprimento de um contrato, a uma prestação de serviços, portanto, está fora também a nossa letra C. Sigamos, pessoal. Vejam. Na sua autuação, o mediador deverá sugerir soluções para o litígio. O mediador pode sugerir? Não, pessoal, o conciliador, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento, intimidação para que as partes conciliem. Tudo bem, mas está errado, né? Está errado aqui esse item, porque na verdade o mediador não pode propor soluções. Portanto, acredito que seja E. Vamos ver? Olha lá. O conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão depor sobre fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação. Tá certo. É uma disposição específica que você vê lá no 166, parágrafo 2º do NCPC. Mas está certo sim, e é o gabarito da nossa primeira questão aqui desse nosso estudo da conciliação. Bacana, pessoal? Legal? Portanto, é isso que nós temos aqui em relação à conciliação e em relação à mediação. Vejam só, é bem tranquilo, é uma audiência prévia, ela tem por finalidade, né? Ela tem por finalidade verificar a possibilidade de a gente resolver ali, de solucionar o processo antes mesmo de nós
produzirmos as provas, recebermos inclusive a contestação. Veja, até esse momento, nós não temos a contestação do réu. O réu não foi chamado, não foi intimado para contestar. O réu ele foi citado para comparecer à audiência de conciliação e mediação. E essa é uma grande diferença que nós temos em relação ao CPC de 73. No CPC nós tínhamos a citação para o camarada contestar. E ele já contestava. Daí quando ele chegava na audiência, nós verificaríamos a possibilidade de conciliar. Hoje não. Você cita ele para que ele venha para a audiência de conciliação. Se ele não quiser conciliar, aí sim ele será intimado para apresentar a contestação. Bacana, pessoal? Certo? Então, retorna aqui, eu voltei para aquele nosso passo a passo que nós tínhamos tratando, nós vínhamos analisando e olhem, nós superamos mais uma fase da organização do processo. Onde que nós vamos agora? Agora sim. Depois que nós temos a audiência, se ela ocorrer ou se ela não ocorrer, aí, pessoal, olhem só, nós chegamos à contestação e à reconvenção, certo? Então agora o que você vai fazer comigo? Você vai começar a estudar essa contestação e você vai estudar essa parte relativa à reconvenção. Vejam, aqui, pessoal, nosso estudo, na verdade, ele se dá em torno das denominadas espécies de defesa, ou seja, quais são as defesas que nós podemos ter pelo réu. O réu não conciliou, não tivemos a conciliação, portanto o processo vai seguir. E agora o réu será intimado para que ele apresente as suas defesas. Olhem aqui no slide. O réu, ele poderá apresentar uma série de defesas. Podem apresentar defesas típicas, né? Deixa eu pegar aqui uma caneta para nós. A principal defesa típica é a contestação, mas nós temos também a reconvenção, mas nós temos também, pessoal, a possibilidade de o réu atuar, se defender de forma atípica, tá? Enfim, qual que é a ideia aqui? Ele pode reconhecimento jurídico do pedido. Ele pode dizer assim, tá bom, réu, eu não conciliei com você, mas agora eu vou reconhecer o seu pedido. Tá? É pouco provável? Sim, é pouco provável, mas ele pode. Ou ele pode dizer o seguinte, quem vai responder a esse processo não sou eu, é o meu vizinho. Quem vai responder a esse processo é o real réu dessa ação. Quem irá responder esse processo será vou chamar aqui o meu fiador para responder comigo. Vou chamar aqui o responsável solidário, ou seja, nós teremos as intervenções de terceiros, certo? Já estudamos as intervenções de terceiros, mas é importante que você saiba que você chamar pessoas para compartilhar a responsabilidade, ou para você dizer, na verdade, quem é o responsável é você, é uma forma de defesa, ok? O que nós vamos fazer aqui? Já estudamos, pessoal, esses aspectos das defesas atípicas. Nós vamos dar atenção agora às denominadas defesas típicas, ok? Vejam, defesas típicas. Vamos começar pela contestação. O que é a contestação? A contestação é a resposta do réu aos pedidos formulados. Aos pedidos formulados pela parte autora. É a resposta por excelência, é a forma por excelência de defesa da parte ré, certo? Essa contestação, me desculpem, ela é orientada por dois princípios. E vamos compreender bem o que são esses princípios. Nós temos um primeiro princípio, denominado princípio da eventualidade. E nós temos também um denominado princípio da impugnação. Impugnação específica, né? É especificada, na verdade, impugnação agora sim, especificada dos fatos. Professor, o que são esses princípios? Tá? Eu não vou anotar aqui, você pega a sua caneta aí e vai afiando ela que eu vou traçar um conceitinho para vocês aqui na tela comigo. Vejam só, qual que é a ideia, pessoal, né? Qual que é a ideia que nós temos aqui em relação a esses dois princípios? Eu trouxe dois quadrozinhos para vocês, mas vem cá comigo. De forma simples, eventualidade significa dizer o seguinte, que a parte deve alegar toda a sua matéria de defesa na contestação.
ela não pode ficar guardando carta na manga. Por exemplo, eu vou dizer que não sou eu o réu dessa ação. Certo? Ela pode dizer isso. Mas se o juiz reconhecer, se o juiz entender que eu sou o réu, eu já tenho que dizer que a parte não tem direito. Ou seja, ele já tem que alegar tudo o que for possível. Ele não pode, por exemplo, dizer assim, não sou o réu. E daí se o juiz decidir, tá, você é o réu, então agora, juiz, eu quero que você diga que não fui eu o responsável por essa ação. Vejam só, não pode. Ele já deve, na própria contestação, apresentar toda a sua matéria de defesa. Se ele não fizer, e o único momento adequado para que ele possa apresentar todos esses fatos é na própria contestação. Ele não pode deixar guardado uma cartinha na manga para o caso de o juiz entender que não é, que a sua defesa não tem validade ali no processo, não deve proceder, ele não pode trazer novos instrumentos de defesa. Tudo deve constar da própria defesa. Por isso que você pega uma contestação, o que o réu vai dizer? Vai dizer assim, primeiro, não sou eu o responsável por esse negócio. Esse processo devia ter se ajudado contra fulano e tal. Tá, mas se for eu o responsável, nesse caso não fui eu que cometi o ato, certo? Tá certo? Olha o que está dizendo. Primeiro ele quer dizer que não é ele. Ele quer dizer, tá, se fui eu, o ato que foi cometido não é um ilícito. Tá, e se o juiz disser que é um ilícito, então o juiz, por favor, me condene com valor baixo. Por isso que nós temos aqueles pedidos em escada. É por isso, pessoal, porque nós temos o princípio da eventualidade dizendo assim, que na eventualidade de você não reconhecer a primeira espécie de defesa, você tem que analisar a segunda. Na eventualidade de não ser considerada a segunda alegação de defesa, você vai passar a considerar a terceira e assim sucessivamente. Certo? Legal? Vem cá. Olhem só, pessoal. Qual que é o conceito? O réu deve deve concentrar toda a matéria de defesa na própria contestação. Essa é a ideia aqui do princípio da eventualidade, ok, pessoal? E olha, tem exceção? Tem. E agora, se tem exceção, você tem que ficar atento, não é mesmo? É o que nós sempre combinamos. Vejam, pessoal, nós temos 3 exceções aqui listadas, né? Nós temos 3 exceções listadas. Vejam só, primeira delas, direito ou fato superveniente. Se ocorrer um fato superveniente, ou se houver um regramento superveniente, a parte pode alegar. Por quê? Porque no momento em que ele tinha lá para contestar, esse fato não tinha ocorrido. Ele é, como nós temos aqui, superveniente. Ele ocorreu após. Portanto, eles podem ser alegados de forma posterior. Bacana, pessoal? Certo? Legal. Vamos em frente. Matéria cognoscível de ofício. Qual que é a ideia aqui? Se nós tivermos uma situação, por exemplo, uma situação de prescrição ou decadência, o réu deve alegar isso lá na própria contestação. Mas vamos supor que o réu fez a petição, fez a sua defesa, fez a sua contestação e esqueceu. Não falou a respeito da prescrição e da decadência. E um belo dia estava o advogado folheando o processo e nota que, de fato, nós não tínhamos a contestação naquele processo. O que o réu pode fazer? Ele pode alegar agora? Pode. Ah, mas professor, não era um fato anterior? Sim, era um fato anterior. Ele já sabia, tinha condições de saber desse fato quando ele apresentou a petição inicial, não é mesmo? Sim. Mas se trata de matéria cognoscível de ofício. Se trata, pessoal, de questão de ordem pública. Portanto, pode ser alegada sim a qualquer tempo. E por fim, quando a lei permitir a alegação após a contestação. Ou seja, se a própria lei trouxer a exceção, né, nós temos a possibilidade de que esse assunto seja alegado posteriormente. Professor, onde que eu encontro essas exceções? Lá no 342 do NCPC, certo? O 342 traz 3 incisos, nós temos aqui inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º do nosso código. Legal, pessoal? Bacana? Portanto, fiquem atentos, são essas as regras relativas à eventualidade. Ótimo, ok? Vamos lá, pessoal. Dando sequência aqui, vejam só. Contestação. A contestação observa também um outro princípio, né? O denominado, olhem só, o denominado princípio da impugnação específica ou especificada, né, dos fatos. Qual é o conceito? Vejam, o réu deve atacar ponto a ponto sob pena de presunção de veracidade daquilo que foi alegado pelo autor. Qual que é a ideia? Olha só, vamos com calma aqui. A parte autora faz 10 pedidos contra o réu. Ela faz 10 pedidos.
O que o réu tem que fazer? Tem que debater ponto a ponto desses 10 pedidos. Se ele se manifestar apenas em relação aos 5 primeiros, o que acontece em relação aos outros 5 pedidos não manifestados? Nós temos a presunção de veracidade, nós temos a presunção de validade desses pedidos. Ou seja, o juiz já pode decidir, inclusive, esses pedidos porque o réu não se contrapôs. E se o réu não se contrapôs especificamente em relação a esse ponto, eu presumo que ele é verdadeiro e já posso dar a sentença, já posso dar o ganho de causa à parte autora, certo? Portanto, o advogado ele tem que ser diligente de forma que ele possa rebater todos os 10 pontos, item por item, certo? Se ele disser assim, contesto em termos gerais a petição inicial, não tem validade nenhuma essa irresignação dele. Ele tem que se manifestar em relação a cada um dos pontos que ele pretende impugnar, certo? Legal. Vejam só, pessoal. Não obstante a isso, né, se ele não se manifestar em relação aos pontos específicos, que nós temos lá a presunção de veracidade dos fatos, nós temos algumas situações que não geram tal presunção, que são algumas exceções, certo? Quais seriam essas exceções para que que você possa memorizar na hora da sua prova? E pessoal, atenção, é muito importante que você tenha ideia, né? É muito importante que você tenha ideia quais são esses pontos. Lembrando que isso está lá, para quem quiser anotar, no artigo 341 do NCPC, tá? Vejam lá. Nós temos, olhem só, não gera a presunção se o fato não for possível de confissão, se a petição inicial ela não estiver acompanhada dos documentos essenciais exigidos por lei, se o fato estiver contraditado pela defesa no seu conjunto, ou seja, se eventualmente ele acabar tratando desse ponto específico no conjunto da defesa, ou se a defesa for produzida por defensor público, né? Quando nós tivermos uma defesa por defensor público, nós temos a possibilidade da chamada contestação genérica, né? A contestação genérica, né? E ela pode ser apresentada, essa contestação, de forma genérica, tanto pelo defensor, quanto pelo advogado dativo, como pelo curador especial. Bacana, pessoal? Portanto, princípio da impugnação específica dos fatos. Ótimo. Professor, o que a parte deve, então, alegar na contestação? Tudo isso que eu tenho que lembrar para a prova? Sim. A parte deve alegar todos os pontos de forma específica e trazer toda a sua matéria de defesa. Ou seja, ela tem que se defender de tudo como ela puder, ela tem que pedir tudo que ela entender que é possível ela se defender e debater cada um dos pontos, por conta desses 2 princípios que nós tratamos. Além disso, a contestação, ela deve observar uma ordem, pessoal. O que seria essa ordem aqui? Isso aqui é importantíssimo para você. Ela deve atacar o mérito dizendo assim, ó, o autor está dizendo que ele quer que eu indenize ele, mas ele não tem direito à indenização, porque não foi assim que aconteceu, na verdade quem foi responsável pelo acidente foi ele, eu não devo pagar esse valor, ou a indenização está muito cara, ou seja, ele apresenta toda a sua defesa. Só que se o réu notar que há alguma irregularidade no processo, ou alguma questão que tem que ser decidida antes, ele vai formular o quê? A denominada preliminar de contestação. Aí, pessoal, só para quem não conhece o processo, só para você ter ideia de como que isso funciona. Nós temos, por exemplo, a petição inicial, não é mesmo? A petição inicial está aqui na minha mão. O juiz, ele vai olhar lá a contestação foi juntada. Pega lá, contestação. O primeiro tópico dessa contestação é chamado de preliminar, será chamada de preliminar, de preliminares de contestação. O que ele vai dizer? Vai dizer o seguinte, ó juiz, esse camarada aqui, esse processo aqui já está prescrito. Essa situação aqui tem alguma irregularidade processual. Nós temos que antes resolver essa irregularidade, porque nós não vamos nem chegar na análise de mérito, né? E onde que estão essas preliminares? Elas estão no artigo 337. Se você estiver com o CPC ali, pegue. Se não, dá uma olhada aqui na tela quais são essas preliminares de contestação. Vejam só, o artigo 337 traz um rol de preliminares. Por exemplo, a parte ré pode comparecer no processo para dizer o seguinte, ó, não houve citação, eu fui prejudicado.
Então, juiz, antes de você começar a discutir o mérito, antes de a gente chegar nas provas, antes de você analisar os pedidos, você vai ter que me dar uma oportunidade para que eu possa me manifestar. Nós temos também aqui, ó, como preliminar de contestação, a alegação de incompetência absoluta relativa. Vai dizer assim, ó, esse processo foi distribuído para juiz que não tem competência para analisar a matéria. Na verdade, essa matéria deveria ter sido ajuizada em um contrato de emprego, deveria ter sido ajuizado lá na Justiça do Trabalho e foi ajuizado aqui na Justiça Civil de forma incorreta, certo? Ou incorreção do valor da causa. Olha, juiz, o camarada aqui ele está pedindo um monte de coisa, mas ele está colocando que o valor da causa é de 10 mil. Na verdade, o valor da causa aqui teria que ser de 100 mil. Peça para ele retificar e pagar as custas sobre 100 mil, não sobre 10 mil. Certo? Inépcia da petição inicial. Não dá para entender o que a parte autora está pedindo. Então, ele já argumenta isso na preliminar de contestação. Ele coloca aqui a perempção, quando o camarada já abandonou o processo por 3 vezes consecutivas e agora não pode mais apresentar o processo. Já falamos da perempção. Nós temos também, pessoal, litispendência. Né? O réu vem e diz, ó, já existe um processo tramitando entre nós dois para discutir esse acidente. Não pode, nós não podemos ter um outro processo para discutir a mesma coisa. Nesse caso nós temos a litispendência. Ou melhor, olha a situação da coisa julgada. Essa discussão a respeito do acidente já ocorreu. Já teve sentença, a parte já até ganhou a ação contra mim, eu já até paguei ela. Agora ela quer entrar com uma nova ação. Não pode, certo? Coisa julgada. Conexão, né, quando nós já tivermos um processo discutindo uma questão que possua identidade em relação ao objeto da causa. Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Convenção de arbitragem. Olha que legal. O cara faz uma convenção, por exemplo, eles estabelecem um contrato para prestação de serviços. E lá nesse contrato eles colocam o seguinte, que se houver algum problema, alguma lide neste contrato, ao invés de nós ingressarmos com ação perante o Poder Judiciário, nós vamos chamar um árbitro, nós vamos nomear um árbitro e o árbitro que vai decidir esse nosso conflito. Tudo bem, está lá no contrário. Só que a parte esquece e ela entra com uma ação para cobrar esse contrato. Chega lá a parte ré e diz assim, peraí, eu fui citado no Poder Judiciário, mas não é. Nós fizemos um acordo, nós colocamos dentro do nosso contrato que se houvesse lide, essa lide seria decidida pelo juízo arbitral. Portanto, esse processo não deve tramitar perante a justiça comum, e sim perante o juízo arbitral. Onde que o réu vai alegar isso? Ele vai dizer assim, ó juiz, nem vá analisar o mérito da causa. Aqui na própria preliminar você já tem condições de extinguir esse processo, porque na verdade isso não pode ser decidido pelo senhor. Isso deve ser decidido lá no juízo arbitral. Perfeito, pessoal? Retorna na tela aqui. Né? Retorna na tela aqui. Vamos seguir. A ausência de legitimidade do interesse processual, a parte está errada, você está entrando com uma ação contra uma pessoa, contra o réu, que não é o verdadeiro réu, ou o autor, ele não tem o direito sobre aquela pretensão e está buscando proteção jurídica, então não pode. Falta de caução ou alguma prestação que a lei exija, ou indevida concessão do benefício da gratuidade. Olha que legal isso. Você sabe muito bem que o artigo 98 lá do CPC, ele estabelece o benefício da gratuidade de justiça. E a parte autora, basta que ela apresente, se ela for uma pessoa natural, né, se ela for uma pessoa física, ela vai simplesmente pedir na petição inicial. Vai dizer assim, juiz, eu requeiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, porque eu não tenho condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da minha subsistência ou dos meus familiares. Certo? Basta esse pedido. O juiz vai presumir que esse pedido é verdadeiro. E vai citar o réu. O réu vai se manifestar e dizer assim, peraí, esse cara é ricaço, esse cara tem dinheiro, olha, ele pediu aqui benefício da justiça gratuita, mas está errado. Onde que o réu vai alegar isso? Na preliminar de contestação. O réu vai dizer assim, juiz, pede para o camarada, eu trouxe aqui elementos que comprovam que ele tem dinheiro, que ele tem bens, então ele tem condições de arcar com o processo, pede para ele, para que ele complemente as custas do processo. Ele pede isso, né? Ele pede a cassação, a revogação desse benefício na própria preliminar de contestação. Bacana, pessoal, certo? Portanto, fique atento.
você tem que memorizar esse 337. Tem várias questões inclusive deste ano já, de 2017, que cobram esses tópicos, cobram esses assuntos relativos às preliminares de contestação. Legal? Então volta na tela, dá mais uma olhadinha aqui em relação a essas hipóteses e nós podemos seguir, tá bom? Perfeito. Falamos então dos princípios que se aplicam, né? Dos princípios que se aplicam à contestação, falamos da preliminar de contestação e agora eu quero falar sobre o prazo da contestação e sobre a partir de quando que conta o prazo para contestar. Primeira coisa, prazo para contestar é de 15 dias, certo? 15 dias. Cuidado, esse é o prazo que o réu tem para contestar a ação, 15 dias. Certo? Tranquilo, professor. Beleza? Estou ciente aqui, lembro desse prazo de contestação. E agora eu pergunto, a partir de quando conta esse prazo? Ah, contra da citação. Cuidado, está errado. Vejam, agora no CPC novo nós temos uma sistemática diferente. E aqui, pessoal, é uma grande confusão. Eu até procurei criar 4 regras, na verdade, estou dando só uma olhadinha aqui, são 4 regras para demonstrar para você o momento a partir do qual contam esses 15 dias para contestar. Por quê? Porque mudou tudo. Antes a parte era citada para no prazo de 15 dias produzir a sua defesa. Ou seja, ia lá o oficial de justiça, intimava o camarada, escrevia no mandado que o réu tinha sido citado, juntava esse mandado dentro da petição inicial e a partir daí começava a contar o prazo de 15 dias para o réu se defender. Agora não é mais assim. Agora não é mais assim por quê? Porque nós temos a citação do réu não para contestar. Nós temos a citação do réu para comparecer à audiência de conciliação e mediação. Somente depois de passado por essa fase da audiência de mediação e conciliação é que nós chegaremos, na contestação propriamente. E aqui, pessoal, eu peço, por favor, que você fique muito atento. Por quê? Porque nós temos que considerar várias possibilidades. Ou seja, as partes foram para a audiência e não conciliaram. Conta no momento. As partes nem sequer foram para a audiência porque não era caso de direito autocomponível, não era caso de conciliação. As duas partes disseram que não queriam ir para a audiência de conciliação e mediação. O prazo começa a contar de um outro momento, certo? Portanto, pessoal, a partir do que a doutrina tem debatido, isso aqui ainda está gerando uma série de discussões. Objetivamente, para a tua prova, o prazo de 15 dias poderá observar 4 regras de contagem. Isso mesmo. Vamos tratar dessas 4 regras? Vamos lá. Vejam só, né? Vejam, são 4 regras. Primeira regra, eu vou colocar elas aqui, daí a gente vai preenchendo. Segunda regra. Terceira regra. Professor, eu tenho que saber todas elas? Tem que saber. Na verdade, você vai conseguir deduzir cada uma delas aqui na medida em que nós explicarmos. Mas é importante que você saiba que a contagem desse prazo, ele se dá a partir de 4 regras, 4 momentos distintos. Vejam só. A primeira situação, né? Na primeira regra, se houve a audiência, eu vou colocar assim, ó, pessoal, audiência de conciliação e mediação, C/M, tá bom? Se houve a audiência de conciliação e mediação, nós vamos contar o prazo de 15 dias, ele vai ser contado o quê? A partir da sessão. Né? A partir da sessão. Da sessão do quê? Da sessão de mediação ou da sessão de conciliação. Qual que é a ideia aqui? As partes foram para a audiência de conciliação e mediação, discutiram, teve uma sessão, teve 2 sessões, chegou lá na terceira sessão, o conciliador deu por encerrada a possibilidade de conciliação. Nessa última sessão, se houver várias, ou quando terminar a primeira sessão, se houver uma só, as partes sairão intimadas, né, no caso o réu, sairá intimado para, no prazo de 15 dias, apresentar a contestação. Certo? Essa é a primeira regra. Mas nós temos 3 outras possibilidades. Vejam só, pessoal. Nós temos também o seguinte, se não existir
Se não houver audiência, nós não tivermos audiência de conciliação barra mediação, e aqui atenção, ó, porque o réu peticionou. Porque o réu peticionou afirmando que não deseja. O autor até queria, né? O autor, eu vou colocar aqui transacionar. O autor até queria participar da audiência de conciliação, mas o réu já não. O réu já apresentou uma petição, né? Ele já apresentou a sua petição inicial. Lembra que ele tem aqui 10 dias para apresentar essa petição antes da audiência, informando que ele não deseja conciliar. Nesse caso, o prazo para a contestação será contado a partir de quando? Ele será contado a partir do protocolo da petição. A partir do protocolo da petição. Ou seja, se ele apresentou a petição dizendo que não quer, a partir do momento que ele apresenta essa petição dizendo eu não quero conciliar, começa a correr o prazo dele de 15 dias para contestar. Tá bem, pessoal? Então vejam, são duas situações distintas, né? São duas hipóteses, né? São duas hipóteses distintas. Ou seja, ele, a partir do momento que ele se manifesta dizendo, já começa a correr o prazo de 15 dias dele para que ele possa não conciliar. Legal, pessoal? Show de bola? Vejamos, né? Nós temos aqui a terceira regra. Qual que é essa terceira regra? Essa terceira regra é específica, né? Ela envolve quando nós tivermos litisconsortes. O que seriam esses litisconsortes? 2 autores ou 2 réus dentro do mesmo processo. Nesse caso, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês que o prazo ele conta de forma individualizada. Como assim, professor? Já explico. Individualizada. Nós vamos analisar, por exemplo, se nós vamos supor que nós temos, vejam só, nós vamos supor que nós temos 2 réus na ação. 2 réus na ação. O primeiro réu quer conciliar, o segundo não quer. Certo? E daí o segundo que não quer já manda uma petição dizendo eu não quero conciliar. O prazo para ele contestar de 15 dias começa a partir do protocolo dessa petição, a partir do momento que ele protocola no processo dizendo que não quer conciliar, certo? Agora, para o primeiro réu, que diz que quer conciliar, o prazo dele vai ser contado lá da audiência de conciliação. Ou seja, quando terminar essa audiência, se ela for infrutífera em relação a esse segundo litisconsorte, aí começa o prazo dele para contestar. Vejam que são 2 prazos distintos, não é mesmo? Nós temos um prazo para um litisconsorte que diz que não quer, e nós temos outro prazo para outro litisconsorte que diz que quer. Certo? Portanto, em relação à terceira regra, ela se aplica exclusivamente ao litisconsorte, tá bom? E por fim, pessoal, nós temos uma quarta regra, né? Nós temos uma quarta regrinha aqui. E essa quarta regra fala o seguinte, que se não houver, né, audiência de conciliação e mediação. Ou seja, não houver audiência porque, pois, né, não admite conciliação, pois não admite conciliação. Um caso de direito indisponível. Nesse caso, o prazo para contestar, pessoal, ele vai ser do quê? Da juntada do mandado de citação. Aí entra na regra geral. Ou seja, se nós estivermos discutindo uma ação que trata de um direito indisponível, por exemplo, uma questão relativa a direito de intimidade, em que não é possível a conciliação, esse prazo para contestar, ele vai ser contado da citação, porque daí a citação se dá diretamente para a contestação. Ou seja, quando nós tivermos a juntada do mandado de citação do réu, começa a correr os 15 dias para ele, certo? Professor, é um pouco confuso. Eu sei, pessoal, ele é um pouco detalhado demais, essa parte ela é um pouco, ela tem, na verdade,
uma série de regrinhas aqui que nós devemos ficar atentos em relação à contestação propriamente. Mas você tem sim que memorizar, você tem que ficar atento, né, em relação a esses pontos, certo? Então vamos rapidamente repassar aqui com o marca-texto quais são esses momentos. Vejam, você sempre tem que olhar se vai ocorrer ou não vai ocorrer a conciliação ou a mediação, certo? Então vejam só, na primeira regra, né? Na primeira regra nós temos o seguinte. Deixa eu só mudar aqui para pegar a caneta correta. Vejam só, na primeira regra é o seguinte, se houve audiência a partir da sessão, certo? Terminou a sessão, o réu sai intimado, porque ele já foi citado, sai intimado para contestar, certo? Legal. Vejamos. Agora, se não houve, né? Não houve a audiência, porque o réu, ele apresentou petição dizendo não quero. O autor já dizia não quero, e agora o réu também disse não quero, então nós não teremos. A partir do momento em que ele peticionar, ou seja, quando nós tivermos o protocolo dessa petição, é que nós teremos o prazo para apresentar a contestação. Certo? Legal. Agora vejam a terceira regra. Se nós tivermos litis consortes no processo, faltou um Szinho aqui. Se nós tivermos uma situação de litis consórcio no processo, nesse caso nós vamos constar de forma individualizada. Tá bom? E a segunda e a quarta e última regra, vejam só, se não houver audiência, né, não houver audiência, porque é um caso que não admite conciliação, é um direito lá indisponível. Daí, pessoal, vai ser da própria juntada aos autos, né, da própria juntada aos autos do mandado de citação do réu, certo? Portanto, 4 regras, 4 formas de nós contarmos o prazo. Lembrando que o prazo é sempre de 15 dias. Legal? Excelente, pessoal? É isso que você tem que lembrar aqui, que você precisa memorizar em relação ao prazo para a contestação. Finalizamos contestação, vamos tratar do quê? Da reconvenção. Isso mesmo, vamos tratar da reconvenção. E aqui, pessoal, eu quero que você tome cuidado. Por quê? Vamos aqui em cima na tela, num cantinho. Nós temos o autor, né? E o autor, ele propõe uma ação contra o réu, não é isso? O autor propõe uma ação, né? Uma ação contra o réu. Isso aqui nós vamos chamar de... Deixa eu só fazer um pouco maior aqui para ficar mais fácil a nossa visualização. Então, o autor entra com uma ação contra o réu. Essa aqui é a nossa ação. Perfeito, nossa ação. O que o réu vai fazer? Uma vez que o réu participou da conciliação, ele chegou no momento depois da conciliação, ele tem 2 possibilidades, né? Ele poderá contestar, ou seja, ele vai contestar a ação, ele vai debater os pedidos, ele vai contradizer os pedidos da parte autora, ele vai se voltar contra essa própria ação, mas o réu pode também entrar com um contra-ataque em relação ao autor. E esse contra-ataque em relação ao autor é a chamada reconvenção. Certo? Isso é reconvenção. Veja, é um contra-ataque do réu em relação ao autor. Aqui, pessoal, nós temos um pedido 1, aqui nós temos um pedido 2 e assim sucessivamente, os pedidos da ação. Na reconvenção, nós teremos outros pedidos sendo formulados, certo? Ou seja, nós temos um acréscimo de pedidos que agora o réu diz o seguinte, tá bom, você me processou, então eu vou nesse mesmo processo te processar. Basicamente é isso. De forma bastante simples, essa é a ideia da reconvenção. Eu quero só que você fique atento, pessoal, em relação às nomenclaturas, né? Quem é o reconvinte e quem é o reconvindo? Cuidado, o reconvinte, vou colocar aqui, ó, o reconvinte é o réu que apresenta a ação de reconvenção. E o reconvindo é o autor que será agora demandado. Professor, que desespero, eu preciso saber desses nomes? Precisa, pessoal. Precisa porque isso pode ser cobrado, você tem que ficar atento. Portanto,
o réu, se ele apresentar uma reconvenção contra o autor, ele será o reconvinte e o autor o reconvindo, certo? Perfeito? Ótimo. Você tem que saber esses nomezinhos e você precisa entender qual que é a ideia aqui da nossa reconvenção. Agora vamos falar de alguns pontos mais tranquilos aqui. Primeiro, pessoal, prazo, 15 dias. Ah, professor, é o mesmo prazo da contestação? Excelente, pessoal, é o mesmo prazo da contestação. Inclusive, as regras de contagem aqui da reconvenção observam as mesmas regras de contagem lá da contestação. Aquelas 4 regrinhas, elas valem tanto para contestar quanto para reconvir, certo? Tranquilo, ótimo. Então, e como que funciona isso na prática, professor? O réu, ele vai apresentar 2 petições, ele vai juntar no mesmo momento uma petição de contestação e uma petição de reconvenção. Cuidado, pessoal, é no mesmo documento. A hora que o réu se manifestar, ele vai chamar a sua peça ali de defesa, ele vai chamar de reconvenção, de contestação cumulada com reconvenção. E no mesmo documento, na mesma petição, na mesma defesa, ele já coloca a sua defesa e o seu contra-ataque, tá bom? Não são 2 petições separadas, são 2 petições que vão ser juntadas ali, que vão constar os 2 pedidos no mesmo momento, certo? Só alguns esclarecimentos. Algumas regrinhas importantes, pessoal, em relação aqui, algumas regrinhas importantes aqui em relação à reconvenção, né? Quais são as informações que você tem que ficar importante? Olha, que são irrelevantes, né? Agora eu pergunto para você, se o autor ele desistir ou for extinta a ação. Ó, a ação, certo? Aqui em cima. Se o réu desistir ou for extinta a ação, o que ocorre? O que ocorre com a reconvenção? Responde aí para mim. O que nós teremos com o que ocorrerá com a reconvenção? Se nós tivermos, vejam só, a desistência da ação ou a extinção da primeira ação que foi proposta, o que irá ocorrer com a reconvenção? Nada. Nada. Eu vou colocar melhor aqui, de forma mais... Ela prossegue. Certo? Cuidado, pessoal, né? A reconvenção não é acessório. A reconvenção é um contra-ataque. Se a parte desistir da ação, a reconvenção seguirá o seu rumo. Tá bom? Então fiquem atentos aqui para que você não confunda isso na hora da sua prova. Outra informação importante. É possível a reconvenção? Reconvenção. Essa reconvenção, ela será possível tanto contra o autor, né, conforme nós colocamos ali, como também contra terceiro. Se houver um terceiro que ingresse no processo, nada impede que o réu ele apresente uma reconvenção contra o terceiro, tá bem? Então fique atento em relação a esse aspectozinho aqui. Perfeito, pessoal? Ótimo. Legal. E além disso, o seguinte, o réu, né, que é o nosso reconvinte, poderá apenas apresentar a reconvenção. Isso aqui mostra como elas são separadas, como elas são independentes. Como assim apenas a reconvenção? Ele pode deixar de contestar e apenas apresentar, né, a contestação? Isso mesmo. O réu poderá dizer o seguinte, não quero nem saber de contestar, quero diretamente entrar com um contra-ataque em relação ao autor. Ele poderá fazer isso. Talvez isso possa prejudicar, né,
defesa, enfim, mas essas são as regras aqui relativas à reconvenção, tá bom, pessoal? Então fiquem atentos, a reconvenção é o contra-ataque, né? É o contra-ataque do réu em relação ao autor, tá bom? Legal, é isso, prazo de 15 dias, conta no mesmo prazo lá da nossa contestação, tranquilo, matéria que dada, terminamos a parte da contestação, terminamos a parte da reconvenção. Vamos dar uma olhadinha como isso já foi cobrado anteriormente em concurso público, pessoal, certo? Vejam só aqui duas questõezinhas. Uma questão foi aplicada para um cargo de procurador pela FCC. Notem lá. Considere as assertivas a seguir sobre a reconvenção. Olhem só, está cobrando especificamente o assunto reconvenção. Na contestação, é lícito ao réu propor a reconvenção para manifestar a pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Certíssimo, pessoal. É isso mesmo. Na própria contestação, ele poderá apresentar a reconvenção. É a literalidade do artigo 343 do CPC. Portanto, item 1 está certo, tá bom? Legal. Vamos lá. O réu não pode propor a reconvenção se não oferecer a contestação. Eu acabei de falar para vocês aqui, ó, que elas são separadas. Portanto, você já sabe que isso aqui está falso. Isso aqui você não vai considerar certo. Pelo contrário, ele pode apresentar uma independentemente da outra, né? Professor, onde que está o dispositivo? Está lá no parágrafo 6º do 343, tá bom? Legal, portanto, item 2 está incorreto. Vejamos o 3. 3 fala o seguinte, né? Que a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do mérito obsta o prosseguimento da reconvenção? Não. Eu falei para vocês que são duas ações totalmente independentes. Se o autor desistir ou se a ação for julgada extinta, segue a reconvenção. Portanto, esse item 3 também está incorreto. Professor, qual é o parágrafo? O parágrafo 2º do 343 do CPC. E o item 4? Vejamos, pessoal. Olhem só. A reconvenção pode ser proposta contra o autor, legal, ou contra terceiro, sim, nós vimos, ou pelo réu em litisconsórcio com o terceiro. Também pode, o réu pode se unir com o terceiro litisconsorte e entrar os dois, ele reconvirem os dois ao mesmo tempo. Não tem problema, é o que nós temos lá nos parágrafos, né? Nos parágrafos 3º e 4º do 343. Portanto, esse item 4 também está certo. Agora só falta o item 5. Vejamos. Se o autor foi substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído. E a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. É exatamente isso que você tem lá no parágrafo 5º do 343. E vejam, pessoal, aqui é uma situação em que o autor ele não é o titular do direito, ele está atuando como substituto processual. É possível a reconvenção em relação a esse autor? Sim, é possível. Só que essa reconvenção ela deve ser proposta em face do autor, certo? Do próprio na qualidade de substituto, não em relação a quem é o titular do direito. Ou seja, a ação deve ser proposta em relação ao autor substituto, não em relação ao titular do direito, mas está certo aqui, né? Está certo aqui o item 5 da nossa questão. Portanto, qual que é o gabarito aqui, pessoal? Vamos lá? Se nós tivermos, então, o item 1, 4 e 5, 1, 4 e 5 corretos, é a letra D. Bacana? Vejam só, você tem que conhecer ali a literalidade. Notem que é uma questão para procurador, né? Você vai dizer, nossa, professor, eu preciso estudar essas questões para procurador? Vejam só, agora, pessoal, o que a gente tem notado? Que as questões de concursos jurídicos, elas estão cobrando também a literalidade. Por quê? Porque, na verdade, hoje, ninguém ainda sabe, ninguém ainda tem jurisprudência a respeito do CPC. As próprias bancas, quando fazem prova de juiz, quando fazem prova de promotor, quando fazem prova de procurador, elas estão cobrando ali o conhecimento da legislação. Você tem que saber interpretar bem, você tem que cuidar com aquelas pegadinhas, com aquelas sacadinhas, com aquelas questões que nós temos
nós temos a possibilidade de a banca ali dar uma sacaneada e esconder alguma informação e te levar a induzir a erro, mas até mesmo questões da área jurídica ali de concursos grandes estão cobrando aqui esses conteúdos literais. E ó, não se engane, pessoal. Você está vendo, concurso de tribunal está ficando cada vez mais concorrido, né? Cada vez mais nós temos aí uma concorrência maior, um número maior de candidatos, e daí, naturalmente, como vocês estão estudando e estudando muito, a concorrência sobe, né? E a banca tem que fazer uma prova cada vez mais difícil para que ela consiga selecionar os candidatos. Porque senão, todo mundo vai daqui a pouco gabaritar a prova, tá bem? Legal, pessoal? Então, volta para a tela aqui. Letra D, gabarito da nossa questão. Ótimo, vejamos mais uma questãozinha aqui antes de nós seguirmos. Vejam, a respeito do procedimento comum, considere. Item 1. Né? Item 1. Incumbe ao réu, na contestação, antes de discutir o mérito, alegar a incompetência absoluta ou relativa. Certo ou errado? Veja, pessoal, está certíssimo. É o que nós temos lá no artigo 337, inciso 2, certo? Deixa eu só dar uma lidinha nesse inciso 2, porque eu preciso que você saiba dessas hipóteses do 337. Nós temos lá no artigo 337 o seguinte, que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, antes dele entrar na disputa do veículo, na indenização, no cumprimento do contrato, no objeto da lide mesmo entre as partes, ele deve discutir as preliminares de contestação. E o item 2, o inciso 2, diz o seguinte, a incompetência absoluta ou relativa. Ou seja, antes da gente discutir se eu tenho ou não tenho direito, se eu realmente tenho que pagar o réu, o autor ou não, juiz, você tem que ser competente. Nós temos que ver se você de fato tem competência para esse processo, ou se esse processo tem que ser levado para julgar em outra justiça, tá bem? Portanto, item 1 está correto e é aqui, né? Item 1 está correto. Vejamos os demais, ok? Então, coloca um chequezinho aqui. Sigamos. Proposta a reconvenção, o autor será citado pessoalmente para apresentar contestação no prazo de 10 dias. Pessoal, isso aqui está horrível, tá? Está horrível. Primeiro, não é citado. O autor não é citado. O autor ele é intimado, ele já está no processo. Ele já propôs um processo, né? Ele será intimado. E, inclusive, pessoal, essa intimação, né, deixa eu até mudar de cor, ele será intimado na pessoa do advogado. Nem é pessoal, do advogado. Portanto, vejam só, está errado a palavra citada, está errado a palavra pessoal e está errado o prazo, né? Está errado o prazo porque o prazo é de 15 dias. Ou seja, a resposta à convenção deve ser ofertada no prazo de 15 dias. Então, já aproveitando essa aqui para que você fique atento a um detalhezinho. Ah, professor, onde está esse dispositivo? Lá no 343 do CPC. Ele fala que nós temos a intimação do autor, né, que ele é reconvindo, para que ele possa se manifestar no prazo de 15 dias e essa intimação não é pessoal. Essa intimação ela é dada diretamente à pessoa do advogado. Portanto, esse item 2 é errado por vários motivos aqui. Item 3. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos em tempo de praticar os atos processuais indispensáveis à sua produção. Professor, você ainda não falou da revelia. Olha aí, pessoal. Então já fica o ensejo para que nós comecemos a falar da revelia. Esse item está certo, tá? Esse item está certo e você tem que lembrar do 349 do CPC. Se esse item está certo e eu preciso lembrar do 349, professor, então o gabarito dessa minha questão é letra E. Mas eu quero entender essa revelia. Então vem comigo, vamos dar uma olhadinha no 349 e já engatamos aqui o nosso próximo assunto. O artigo 349 do CPC diz o seguinte, que ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis à sua produção. Vejam, você matava essa questão, pessoal, simplesmente com a literalidade do CPC. Mas, enfim, que diabos é
essa revelia. Vejam só, a partir do momento que nós temos a intimação do réu, e agora se dá a intimação do réu para que ele conteste, lá de acordo com aquelas regrinhas que nós vimos, o réu tem prazo de 15 dias para contestar. Ele tem 15 dias para formular a sua defesa, ponto a ponto, impugnação especificada, e tratando de toda a matéria de defesa, observando o princípio da eventualidade. Não é isso? Beleza, é isso mesmo. E se o réu não contesta? Se o réu não contesta, ele está dando um recado para o Poder Judiciário. Veja, primeiro, ele tem que ser intimado. Ele tem que ser regularmente intimado. Ele foi regularmente intimado? Foi, beleza. E se ele não contestar tendo sido regularmente intimado? Ele está dando o quê, pessoal? Ele está dando um recado para o Poder Judiciário dizendo assim, não quero me manifestar. O que vocês decidirem aí, vocês, está bom para mim. Ele está dizendo o seguinte, que as alegações da parte autora possuem fundamento. As alegações da parte autora possuem razão. Ele não tem nem o que argumentar. Basicamente é isso que o Poder Judiciário vai olhar quando ele não contestar no prazo correto. E daí qual que é essa revelia? Essa revelia importa, na verdade, nessa não contestação que traz uma consequência importantíssima, que é a presunção de veracidade dos fatos que foram alegados pela parte autora. Ou seja, aquilo que a parte autora disse na petição inicial será presumivelmente verdadeiro. Ah, professor, então quer dizer que o juiz vai obrigatoriamente dar ganho de causa à parte autora? Não, não estou dizendo isso. O juiz vai considerar aquilo presumivelmente verdadeiro. Se ele quiser, o juiz pode determinar a produção de provas, e vai determinar a produção de provas na grande maioria dos casos. Mas ele poderá também dizer o seguinte, tá bom, então em razão dos documentos que já foram trazidos aqui nos autos, considerando que o réu não se manifestou, portanto, as alegações da parte autora são presumivelmente verdadeiras, eu julgo procedente a ação em pau e pode julgar ação direta, certo? Portanto, isso é revelia, ok? E eu preparei aqui para vocês alguns slides, algumas informações em relação, em relação a essa revelia. E só para que não pareça grego, como a galera colocou ali, vejam só, pessoal. Ao réu revel será lícita, e aqui você já tem que entender, será lícita, ou seja, será possível que ele produza provas. Ou seja, professor, ele não contestou, mas ele pode produzir provas? Claro que sim. O revel vai receber o processo no estado em que ele quiser. A revelia simplesmente decorre de não apresentar a contestação. Mas se no curso do processo ele resolver comparecer na audiência e nessa audiência produzir provas, ele pode? Claro que pode. Então é lícito ao revel produzir provas. Ele contrapor as alegações do autor. Desde que, claro, ele se faça representar nos autos, ele constitua um advogado nos autos, em tempo, a fim de que possa praticar esses atos indispensáveis à produção de provas. Ou seja, ele não pode chegar lá no finalzinho da sentença, se arrepender, o processo está indo para a sentença e dizer, peraí, quero produzir provas. Não pode. Agora, se estiver ainda antes da audiência de instrução e julgamento, ele pode muito bem constituir um advogado, aquele advogado dele dizer, então tá bom, eu não me manifestei, mas eu quero produzir prova aqui nesse processo. Tudo bem, pode. É o que o artigo 349 nos diz. Agora sim, vamos avançando, pessoal, para falar a respeito da revelia. Vejam, a revelia, ela indica o seguinte, ela impõe, eu já falei isso para você, então só para que a gente tenha registrado aqui o seguinte, ela pressupõe, ela gera uma presunção de veracidade das alegações de fato do autor. Presunção de veracidade, pessoal, e essa presunção ela é relativa. Ela é relativa e ela vai ser analisada, ela vai ser conjugada com as provas do processo. O juiz deve presumir que é verdade o que o autor está dizendo, mas ele pode pedir documentos, ele pode ouvir testemunhas, ele pode colher depoimentos, a fim de que ele realmente se certifique de que o autor está falando a verdade. Bacana? E a outra consequência relevante, pessoal, aqui no que diz respeito à revelia, é a questão do prazo. Os prazos vão fluir diretamente da publicação do ato decisório. Como assim? Não é necessário, veja, se a parte ré, ela nem contestou, ela disse assim, eu não quero nem saber desse processo, não quero me manifestar. Quando nós tivermos alguma decisão no processo, o juiz não vai precisar ficar intimando o réu novamente, porque o réu já não quis saber da principal forma de defesa dele, ele não estava nem aí. Então, se eu juntar um laudo no processo pericial, o juiz determinou a realização de uma perícia, não é necessário que nós tenhamos a intimação
do réu para se manifestar em relação a essa perícia. A simples publicação do ato decisório está valendo, certo? A simples publicação basta, não é necessário. Por exemplo, chegou na sentença. É preciso intimar a parte ré da sentença quando ele for revel? Não é. Publicou a sentença no Diário Oficial, beleza. Ela produz sua validade, não é necessária intimação. Bacana, pessoal? Show de bola? Perfeito. Vem cá comigo que, além dessas duas regras iniciais, é muito importante que você fique atento aqui para o artigo 345. O que diz esse artigo 345? Ele fala o seguinte, que a revelia não produz o efeito, ou seja, a revelia não produz o efeito mencionado no 344, que é a presunção de veracidade. Vou colocar aqui bem rapidinho. A presunção de veracidade, ela não vai produzir os fatos, não vai produzir a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor nessas hipóteses aqui. E você tem que ficar atento a essas situações. Ou seja, se nós tivermos pluralidade de réus e algum deles contestar a ação, ou seja, se um deles contestar a ação, aproveita a todos, não temos a revelia, ou melhor, não gera a presunção de veracidade, porque nós tivemos nós temos a revelia, mas não temos a presunção de veracidade, porque um outro litisconsorte recorreu, ou seja, temos dois réus, um deles não recorreu e é revel. O outro recorreu, beleza. Presume verdadeiro? Não, não presume, porque teve recurso. Teve contestação, perdão. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. Se trata de direito indisponível, então não gera a presunção de veracidade. É necessário que nós tenhamos, né, a prova propriamente. Se a petição inicial ela não estiver acompanhada dos documentos indispensáveis ou do instrumento indispensável exigido por lei para provar os fatos, e se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com o restante dos autos. Legal, pessoal? Bacana? Essas são as informações relativas aqui, né? Relativas à revelia. Então, vem cá comigo na tela, porque nós finalizamos mais um ponto importante da nossa matéria aqui. Nós vimos essa questão atinente, vejam só, nós vimos essa questão aqui atinente à revelia. Legal, pessoal? Vamos só retomar, e eu estou voltando aqui os nossos slides, porque eu quero retomar aquele quadro inicial que eu fiz lá com vocês a respeito da evolução do procedimento, certo? Vejam só, pessoal, agora retorna aqui na tela. Vejam, nós estamos estudando essa evolução aqui do nosso procedimento comum, certo? Certo. Deixa eu só colocar aqui para que você não confunda. Procedimento comum. Beleza. Nós estamos estudando aqui a evolução do nosso procedimento comum. Nós vimos a questão da convenção, da contestação e da reconvenção. Finalizamos aqui e nós colocamos aqui também o estudo da revelia, certo? Porque revelia é o efeito da não contestação, certo? Perfeito. Agora, pessoal, o que falta estudar? Falta nós estudarmos as providências preliminares, certo? Essas providências preliminares poderão ser adotadas pelo juiz após o prazo da contestação, tendo ou não tendo a contestação, certo? A depender da contestação, se houve também reconvenção. E depois que nós passarmos das providências preliminares, daí nós vamos para a fase de saneamento. E vejam, nós estamos chegando aqui aonde eu queria terminar essa parte do procedimento comum, que é com a decisão saneadora, certo? Legal? Então retorna na tela, vejam só, esses são os pontos objeto de análise aqui da nossa matéria, certo? O que nós vamos fazer a partir de agora? Vamos analisar essas providências preliminares. O que seriam essas providências preliminares? O juiz já recebeu a petição inicial e disse que ela está certa. Não é caso de indeferimento da petição inicial, não é caso de improcedência liminar do pedido, ele determinou a realização da audiência de conciliação e de mediação. Essa audiência de conciliação e de mediação, ela ocorreu e não gerou resultado, certo? Então o processo segue. O processo segue, nós tivemos a intimação do réu para que ele apresente a sua contestação. Ele apresenta a sua contestação ou ele não apresenta, ele tem um prazo lá para que ele faça. Depois que passou o prazo para a contestação, nós temos o quê? Nós temos as providências
preliminares. Olhem só, pessoal. Essas providências preliminares, elas são analisadas, né? Elas são estudadas, pessoal. Vejam, em 3 pontos. Nós temos que estudar o artigo 350, nós temos que estudar o artigo 351 e os artigos 352 a 357. Olha que bacana. Vejam só, nós temos o seguinte, a alegação da defesa indireta de mérito, nós já vamos estudar isso, fique tranquilo. Nós temos também as questões preliminares da contestação, né, que estão disciplinadas lá no 351, e nós temos também, a parte relativa às providências ligadas ao saneamento e à instrução do processo, que estão previstas lá do artigo 352 até o 357, tá bom, pessoal? Então agora você vai pegar ali o artigo 350. E o que diz o 350? Vem cá comigo na tela. O artigo 350 fala da defesa indireta de mérito. Vejam só. Se o réu alegar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ao autor será concedido prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. O que é isso, pessoal? O que é essa defesa indireta? Tá, primeiro vamos compreender o que é defesa direta, o que é defesa indireta. A defesa direta é o seguinte, vem o autor e diz assim, ó, você bateu no meu carro e você tem que me pagar 50 mil reais. Certo? O autor disse isso. Como que eu vou me defender diretamente disso? Eu vou dizer o seguinte, não fui eu, né? Vejam só, nós tivemos o acidente, houve esse negócio, houve essa relação, mas nesse caso aqui, a sua dívida, ela não é de 50 mil, ela é de 30 mil. Ela não gerou todo o prejuízo que você está alegando ter. Eu estou atacando diretamente o problema, eu estou atacando diretamente o litígio. E o que seria uma defesa indireta? Uma defesa indireta ela vai contornar, pessoal. Ela vai, por exemplo, passar por outros aspectos indiretos. Ela não vai tratar especificamente, diretamente e pontualmente do próprio litígio, certo? Vem cá comigo que eu vou colocar para vocês aqui. Vejam, pessoal, essa defesa indireta, ela vai atacar os fatos, né, constitutivos, ela vai tratar de fatos modificativos e de fatos extintivos. Portanto, o que o réu vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, ó, em relação a fatos constitutivos, são aqueles que dão direito a outra coisa, né? São aqueles que dão vida a um efeito jurídico, a expectativa de um bem por parte de alguém. É um outro fato, ó, você não tem direito aqui porque existe um outro fato que diz que você não tem direito em relação a esse ponto. Modificativo. Qual que é a ideia aqui? Né? Por exemplo, o cara está cobrando, né? O cara está cobrando, por exemplo, uma dívida e ele vai dizer, ó, você já me perdoou. Nós temos um outro contrato que modifica esse negócio. Você já fez ali, você já perdoou a minha dívida, portanto, nós não temos que discutir esse processo. Ou um fato extintivo, né? Por exemplo, um exemplo de fato extintivo é o pagamento. Eu estou cobrando, né? Eu estou cobrando, por exemplo, um cheque, digo lá que eu tenho um cheque devolvido, mas o camarada comprova que já pagou o cheque. Ele já apresentou um fato que extingue a pretensão do direito do autor, certo? 350 do novo Código de Processo Civil. E nós temos também, pessoal, as alegações preliminares, né? Que estão ali no 351, e eu vou rapidamente ler para vocês. Veja, se o réu alegar qualquer das matérias lá do artigo 337, que são aquelas preliminares de contestação, se ele alegar qualquer uma daquelas situações, nós temos o quê? O juiz vai intimar o autor para que ele apresente a sua réplica, né, para que ele se defenda em relação a essas preliminares, e na sequência o juiz decide. São as preliminares. E depois, pessoal, nós chegamos nas providências do saneamento e as providências preliminares ao saneamento e à instrução. E aí nós avançamos mais um ponto, certo? Portanto, só na tela aqui, só para eu deixar isso aqui consignado, pessoal, o que é importante, né?
que é importante que você saiba em relação a esses dois pontos? Em relação a esses dois pontos, é importante que você saiba o seguinte, que o autor será intimado. O autor será intimado para apresentar a réplica no prazo de 15 dias, certo? O autor será intimado para apresentar a réplica no prazo de 15 dias. Só para que você tenha ideia da linearidade, funciona basicamente assim, pessoal. Nós temos a petição inicial, da petição inicial nós temos a contestação. Nessa contestação, nós podemos ter uma defesa indireta de mérito, apresentando novos fatos constitutivos, fatos modificativos ou extintivos, ou a alegação de questões preliminares. Se isso houver, nós temos o quê? A réplica, certo? Nós temos a réplica do autor que vai debater, que vai questionar essas questões preliminares, que vai se opor a essa defesa indireta de mérito, certo? Superadas essas providências preliminares, nós passamos para uma outra fase aqui, a fase de saneamento, né? A fase de saneamento do processo. Perfeito, pessoal? Legal? Seguinte, vem diretamente comigo e agora a gente já dá continuidade aqui na matéria. Sem maiores enrolações, vamos falar da fase de saneamento, certo? Para que você sempre tenha ideia do assunto global, eu sempre faço referência aqui a essa nossa ordem de fatos, né? Já estudamos peticionamento, já vimos a parte do processamento, emenda, complementação, indeferimento da petição inicial, improcedência liminar do pedido, falamos da audiência de conciliação e mediação, falamos sobre contestação, vimos as denominadas providências preliminares e agora a gente muda de fase. Mudamos de fase, pessoal, para falar do saneamento, certo? Para falarmos do saneamento. E o que seria esse saneamento e o que seria depois ali o julgamento antecipado da lide, tá? São os dois pontos que nós temos reservados aqui para concluir essa primeira parte do procedimento comum, certo? Para terminarmos essa parte do procedimento comum e agora nós vamos falar aqui sobre o saneamento e sobre o julgamento antecipado da lide. Vejam, pessoal, o saneamento, né, ele primeiro, é uma decisão, não é um despacho, é uma decisão saneadora. Por quê? Porque o juiz vai decidir a respeito da organização do processo, a respeito do que vai ser produzido na fase de sentença. Sanear significa organizar. Ele está ali dentro daquela ideia de você delimitar quais são os pontos que nós vamos analisar na instrução, o que nós vamos superar agora de problemas procedimentais que já estão decididos, que já são resolvidos, para que agora a gente possa atacar o problema. Para que agora nós possamos nos voltar a nossa atenção dentro do processo para o julgamento da lide que foi trazida inicialmente a juízo, certo? E sobre o saneamento, pessoal, nós temos que conhecer aqui o artigo 357, certo, pessoal? Esse artigo 357, ele traz o seguinte, que não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, né? E na verdade isso aqui, quando nós falarmos de julgamento antecipado, os demais incidentes, deverá o juiz em decisão de saneamento e de organização do processo decidir sobre o quê? Vejam só, né? Na decisão de saneamento e organização, o juiz vai decidir o quê? Quais são as questões processuais pendentes, se houver alguma questão processual que esteja pendente de análise. Nós teremos também que delimitar questões de fato, né? As questões processuais e as questões de fato sobre os quais recairá a atividade probatória, né? Especificando quais serão os meios de prova admitidos, ou seja, o que nós precisamos provar nesse processo para que nós tenhamos a decisão. Ok? Na sequência, nós temos que definir a distribuição do ônus da prova, observado lá o 34373. Como assim?
Vejam, pessoal, lá no CPC de 73 nós tínhamos uma regra estática de distribuição do ônus na prova. Era uma regra que estava lá colocada e a jurisprudência acabava flexibilizando aquele antigo artigo 333 do CPC de 73. Agora, pessoal, nós temos o 373 que trata dessa distribuição desse ônus da prova e prevê uma série de regras, dizendo assim que, a princípio é o autor que vai provar as suas alegações, mas a depender das circunstâncias fáticas nós podemos inverter. Podemos dizer que a responsabilidade por produzir determinada prova é do réu, ainda que não fosse originariamente ou estaticamente uma obrigação dele, certo? Mas nós vamos tratar disso. O importante é que o juiz pode definir aqui regras de julgamento para a adoção do ônus da prova. Legal? Temos também, pessoal, a delimitação das questões de direito relevantes, quais são as teses jurídicas que serão debatidas no processo, e também a designação da audiência de instrução e julgamento. Vejam só, a ideia, pessoal, é filtrar todos os problemas que nós tivemos processuais, todas as questões preliminares, todos os incidentes, todas essas discussões prévias e dizer, tá bom, superamos essas decisões, decidimos, resolvemos esses pontos, agora vamos atacar o mérito. Eu preciso saber exatamente quais são os pontos que serão produzidas as provas, nós precisamos saber justamente quais são as questões processuais, quais são as questões de fato, quais são as teses jurídicas que serão debatidas na sequência do processo. Essa é a nossa fase saneadora, tá bem? Pessoal, aqui em relação às testemunhas, o que eu tenho que colocar aqui para vocês? Como que funciona a questão do arrolamento? Como que funciona a questão do arrolamento das testemunhas? Vejam só, pessoal. Nós temos o seguinte, o juiz fará um despacho, para indicar no prazo de 15 dias, certo? Então o juiz despacha nessa decisão saneadora para que nós tenhamos, a definição das testemunhas que serão ouvidas, para que as partes possam indicar, possam arrolar quais serão as testemunhas. Cada parte, e aqui mudou, tá, pessoal, em relação ao CPC de 73, cada parte poderá indicar 10 testemunhas ao total. 10 testemunhas ao total. Só que dessas 10 testemunhas, nós temos no máximo 3 testemunhas por fato. Testemunhas por fato. Então, se nós tivermos vários fatos, olhem só, se nós tivermos vários fatos sobre os quais incidirão as provas, nós podemos ter 3 testemunhas para cada um desses fatos e todas elas somadas não podem ultrapassar o máximo de 10 testemunhas, tá bem? Na verdade, a gente vai acabar voltando mais à frente, nós vamos falar a respeito da prova testemunhal, mas desde já você deve ter em mente aqui essa questãozinha. Só vou colocar aqui para vocês em cima, pessoal, o conceito dessa fase saneadora. E essa fase saneadora, só para que você tenha, que muita gente anota, ela tem por finalidade verificar vícios e preparar o processo para a instrução, certo? Preparar o processo para a instrução. É isso que nós temos aqui na fase saneadora. Ou seja, a partir do momento que nós tivermos essa decisão saneadora, nós passamos para o segundo ponto, pessoal. Vejam só, nós passamos para a fase do julgamento antecipado. E aqui, muita atenção em relação a esses pontos. Tem os 2 artigos citados aqui para você, e agora você vem aqui para mim, para que eu possa explicar qual é a ideia aqui do julgamento antecipado. Vejam só, se nós tivermos aquela situação na qual o réu não contestou e ele é revel, nós temos a presunção de veracidade. Se o juiz entender que não é necessário produzir outras provas e que as provas que já estão no processo, combinadas com essa revelia, com essa presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da não contestação, o próprio juiz pode dizer o seguinte: aborta a audiência de instrução.
eu já estou plenamente satisfeito, dada a revelia do réu e em razão das provas que foram juntadas, para poder julgar esse processo. É isso que nós temos agora, pessoal. Nós temos a possibilidade de o juiz julgar antecipadamente o feito. O juiz já dar a decisão final do processo antes da instrução. Por quê? Porque são circunstâncias que nós temos descritas aqui no 355 e no 356 que possibilitam ao juiz julgar o processo de cara. Ele não vai precisar passar para a fase de instrução e julgamento. E antes de eu mostrar para vocês essas duas hipóteses, fiquem atentos, pessoal, porque nós temos o julgamento total do processo. 10 pedidos, o juiz analisa os 10 pedidos e julga totalmente a lide, ou julgamento parcial. 10 pedidos, o juiz julga 5. Os outros 5, ele segue com a instrução, certo? Portanto, o julgamento antecipado pode ser total e pode ser parcial. Há uma pequena diferença entre um e outro, mas nós já vamos analisar, certo? Então agora, vejam na tela as hipóteses de julgamento total do processo. Vejam só. Nós temos ali, pessoal, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo uma sentença. E essa sentença agora é com resolução do mérito. Por quê? Porque ele já superou, nós já superamos as questões processuais. O julgamento, lá o indeferimento da petição inicial, ele vem lá no início. Já falamos dele há muito tempo, pessoal, certo? Não temos mais questões processuais pegando aqui, criando problemas para nós. Nós estamos agora analisando a lide. Só que essa lide agora, do jeito que ela está posta nesta ação, ela permite o julgamento antecipado. Então vejam, quando que nós teremos esse julgamento antecipado? Nós teremos a possibilidade desse julgamento antecipado se não houver necessidade de produção de outras provas. Ou seja, pessoal, vejam só, se o juiz, a hora que ele olhar para as provas do processo, ele entender que aquelas provas que já foram juntadas, provas documentais, gravações, quaisquer provas que já estejam ali documentadas no processo, elas sejam suficientes para provar o alegado pela parte. Já seja suficiente para o juiz dar uma decisão de procedência ou de improcedência, pouco importa. Mas que ele já tenha a possibilidade, que ele já esteja convencido da capacidade de julgar o processo. Certo? Portanto, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, no item 2, nós temos a situação da revelia. Vejam só, se o réu for revel e ocorrer o efeito previsto no 344, ou seja, a presunção de veracidade, A presunção de veracidade. 344, se você quiser, só para que nós possamos aqui, olhem só, se o réu não contestar a ação, estou com o artigo 344 na minha mão, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Então, retorna na tela, vejam só, se o réu for revel, nós temos aqui a presunção, lembrem, a presunção de veracidade. Nós temos a presunção de veracidade e, portanto, se não houver o requerimento de outras provas a serem realizadas, nós temos diretamente a possibilidade de julgamento antecipado, certo? Portanto, dois incisos aqui. Vejam, pessoal, não é nada muito difícil, É importante que você tenha na sua cabeça, que você tenha em mente, que há uma ordem de fatos ocorrendo. Nós agora superamos, olhem só que legal, e eu vou voltar lá naquela tela porque é muito importante que você tenha ideia, de toda essa evolução do procedimento. Então eu volto para a tela e vejam só que legal. Nós tivemos lá o peticionamento, daí o juiz vai analisar a questão do processamento da ação. E aqui no processamento da ação, ele pode entender que o processamento está legal e pode mandar seguir. Ele pode entender que é necessário emenda. Ele pode entender que é necessário complementação. E daí a parte poderá ou não poderá fazê-lo. A partir disso, o juiz pode indeferir a petição inicial, sem resolver o mérito. Resolver o mérito, e você vai ver que o entendimento global disso é muito interessante, pessoal. Sem resolver o mérito, e ele já indefere a petição inicial. Aqui, pessoal, nós temos um problema, vou colocar de forma bem didática, um problema processual. Temos um problema processual e há um indeferimento de mérito. Ou o juiz pode dizer o seguinte, é caso de improcedência liminar. E a improcedência liminar é com resolução do mérito.
Professor, essa procedência preliminar, ela não se confunde com o julgamento antecipado? Era justamente essa dúvida que eu queria que você entendesse. Vejam, pessoal, são duas coisas totalmente diferentes. Na improcedência liminar, o juiz já olha e diz assim, olha, não vou nem citar o réu nesse negócio, porque o que você está pedindo está prescrito. Você está cobrando um cheque que já faz 20 anos que está vencido. Não faz sentido agora você buscar uma ação para cobrar essa dívida. Essa dívida está totalmente prescrita. Então o juiz já dá a improcedência liminar do pedido. Vejam só, é diferente do julgamento antecipado. Lá no julgamento antecipado, olha aqui, pessoal, nós temos o julgamento antecipado aqui, ó. E aqui nós teremos uma decisão que irá resolver o mérito também. Só que, qual que é a sacada aqui? Ah, o réu não se manifestou. O réu é revel. Ah, as provas documentais que foram trazidas no processo, elas são suficientes para provar o alegado. Portanto, nós temos o julgamento antecipado. Esse julgamento antecipado da lide, insisto, não se confunde com a improcedência liminar, certo? Então, volta na tela, vejam só. Passamos a fase da improcedência liminar, nós temos a audiência de conciliação e mediação, depois contestação e reconvenção, e aqui na contestação o réu ele já vai juntar documentos, ele vai trazer as suas provas, ele vai trazer as suas alegações, né? As suas alegações, e depois nós temos as situações, as providências preliminares, daí o que faz o juiz? Faz a decisão de saneamento. E logo em seguida, ele poderá, ou no mesmo ato, julgar antecipadamente. Veja, aqui ele já tem substratos. Ele já terá condições de julgar totalmente o pedido ou apenas parcialmente. Onde nós estamos estudando? Nós estamos aqui, certo? Nós estamos aqui para chegar à instrução. Se não for o caso de julgamento antecipado, o que nós vamos ter? Produção de prova. O juiz tem provas no processo, mas ele ainda não se convenceu. Então ele vai dizer, ó, preciso que seja ouvido, preciso do depoimento da parte autora e da parte réu. Preciso ouvir as testemunhas. Preciso da produção de prova técnica. Ele vai para a instrução. Se ele entender que não é preciso, ele julga antecipadamente o mérito. Tá bom, pessoal? Então, vejam só que essa é a distinção, esse é o aspecto que nós temos aqui em relação ao julgamento. O julgamento total, você estudou comigo, ocorre nessas duas hipóteses aqui. Perfeito, pessoal? Bacana. E o julgamento, né? E o julgamento parcial? Vejam, né? O julgamento parcial, ele poderá ser também dado na forma do 356, ou seja, quando nós tivermos algum aspecto do processo incontroverso. Por exemplo, a parte, ela entra com uma ação por conta de um acidente de trânsito. Ela entra com uma ação pedindo uma indenização por danos materiais e uma indenização por danos morais em razão de algum dano estético que porventura ela tenha sofrido no rosto, em razão desse acidente. São dois pedidos. Se nós tivermos um pedido incontroverso, por exemplo, o réu pode dizer assim, tudo bem, fui o culpado, eu vou pagar o conserto do seu carro. O conserto do seu carro custa 30 mil, então a indenização por danos materiais eu concordo e é incontroverso. O juiz pode julgar essa indenização por danos materiais, de forma antecipada, ele julga parcialmente. Agora, no que diz respeito aos danos morais, eu não concordo. Você quer 100 mil de danos morais? Eu acho que esses danos morais aqui devem ser arbitrados no máximo em 5 mil. E daí, olha, aqui há controversão. Aqui as partes há uma discussão nas partes em relação aos danos morais. Portanto, o processo nesse caso segue. Agora, como é incontroverso, o juiz já decide, o juiz já resolve uma parte do processo e só segue com aquilo que for estritamente necessário, certo? Primeira hipótese. Ou se nós tivermos alguma das hipóteses acima, ou seja, se nós tivermos algum pedido que não dependa de prova, né? Algum pedido que não dependa de outras provas, ou seja, lá na forma do 355 no inciso 1º, só que daí por julgamento parcial, ou se nós tivermos revelia, né? Revelia e desnecessidade e não requerimento, vou colocar assim, e não requerimento de provas. Professor, como assim que o julgamento parcial seria uma revelia parcial? Cuidado, pessoal.
requerimento de provas. Não. Nós temos a revelia, só que o juiz entende que desses pedidos que foram formulados, mesmo que haja revelia, que haja presunção de veracidade, o juiz entende que é necessário produzir prova em relação aos 5 pedidos formulados, ele entende que ele quer produzir prova em relação a 2. Em relação a outros 2, ele já está convencido. Então, ele faz uma sentença parcial de mérito em relação a esses 2 pontos. Em relação a outros 3, ele determina o segmento para a produção de prova. Certo? O que é importante que você saiba? Que o juiz pode decidir antecipadamente o feito sem necessariamente ir para a instrução. A instrução é uma faculdade. A instrução será analisada aqui nessa decisão saneadora, nessa fase de saneamento, se ela é ou não é necessária, tá bom? Pessoal, uma informação fundamental aqui em relação à decisão, ao julgamento antecipado. Se for o julgamento total, nós temos uma sentença. Dessa sentença cabe recurso de apelação. Perfeito? Tranquilo. E se nós tivermos uma decisão parcial? Dessa decisão parcial, cabe que recurso, pessoal? Dessa decisão parcial, cabe que recurso? Caberia uma apelação? Caberia o quê? Um agravo de instrumento, tá? Então vejam só, pessoal. Da decisão, do julgamento antecipado, quando esse julgamento ele for, quando ele for total, cabe a apelação. Porque o processo inteiro, a fase inteira de conhecimento foi extinguida. Agora, pessoal, quando nós tivermos, quando nós tivermos um julgamento parcial, cabe agravo de instrumento. E, professor, eu tenho que decorar isso? Não, você só precisa pensar, pessoal. Olha só, nós tivemos a extinção da fase de conhecimento no julgamento parcial? Não, porque ele foi parcial, porque o processo continua. Tá? Se o processo continua, cabe agravo de instrumento, não cabe sentença. Tem fundamento? Legal? Claro que tem. 356, parágrafo 5º do NCPC. Tá bem, pessoal? Legal? Portanto, fiquem atentos aqui em relação a essas 2 hipóteses, Fique atento em relação a essas 2 hipóteses aqui de julgamento, total e parcial. Vejam só agora uma questãozinha da FCC para nós aqui. Perfeito? Vejamos. Em uma ação proposta com pedido de condenação, a indenização por danos materiais e por danos morais, após a apresentação de contestação, o magistrado entende que o primeiro pedido restou incontroverso. Olha só que é bem o exemplo que eu trouxe para vocês. Nós tínhamos um pedido de danos materiais e um de danos morais. O que o juiz entendeu? O juiz entendeu que esse pedido aqui, indenização por danos materiais, ele é incontroverso. Beleza? Beleza. Sigamos. E, por isso, condenou o réu ao pagamento desses danos materiais comprovados. E, no mesmo ato, determinou o quê? O prosseguimento da ação para tratar somente dos danos morais. Olha que bacana, pessoal. O que é isso? É uma sentença, nós tivemos aqui, um julgamento parcial de mérito. Certo? Legal. Julgamento parcial de mérito. Ou seja, essa decisão tem natureza jurídica do quê? Essa decisão parcial tem natureza jurídica de sentença? Não, não tem. Nós falamos que ela tem natureza jurídica de decisão interlocutória. Vejam só, esta decisão tem natureza jurídica de julgamento antecipado parcial de mérito e, portanto, desafia recurso de agravo de instrumento. É isso? Isso mesmo. Vejam só, pessoal. Letra B. Bastava que você soubesse isso aqui, ó. Parcial cabe agravo, total cabe apelação. Vejam, julgamento antecipado parcial de mérito e, portanto, recurso de apelação. Não, nós vimos que é agravo. Tutela provisória incidental. Não tem nada a ver com tutela provisória incidental. Portanto, letra C e D estão erradas. Tutela provisória incidental também está errada. Portanto, gabarito da nossa questão, letra B. Fica ou não fica fácil? Claro que fica, certo? Fica tranquilo. É isso que você vai ter de mais difícil na tua prova em relação ao julgamento antecipado de mérito, tá bem? Vejam só, mais uma questãozinha aqui para nós analisarmos. Sobre as disposições do atual Código de Processo Civil, acerca do julgamento antecipado de mérito, olha lá, de novo, assinale a alternativa correta. Letra A. A decisão que julga antecipadamente o processo é una e tem natureza jurídica de sentença. Qual que é o erro, pessoal?
ela é una, ela pode ser una, não necessariamente ela será una. Por quê? Porque nós temos a possibilidade de julgamento total e nós temos a possibilidade de julgamento parcial. Portanto, não é una, certo? Se ela fosse una, nós teríamos apenas o julgamento antecipado total. Mas você viu, tem o total, tem o parcial, letra A está fora. B. É possível, vejamos lá, é possível ser realizado o julgamento parcial do mérito apenas se houver pedidos que se mostrem incontroversos. Vejam, pessoal, qual que é o erro aqui, né? Não apenas. Porque nós temos o julgamento parcial de mérito, vou voltar o slide, o julgamento parcial de mérito quando nós tivermos pedidos, deixa eu só pegar um marca-texto aqui, ó. Nós tivermos pedidos incontroversos ou nós não dependermos de outras provas ou a revelia e não requerimento de provas. Nós temos outras possibilidades de julgamento parcial de mérito que não apenas na hipótese de incontroversos os pedidos, tá bem? Legal? Portanto, letra B está fora. Letra C. Se houver julgamento parcial de mérito, né, a natureza jurídica da decisão permanece como sentença e pode ser atacada por apelação? Claro que não. Não pode, pessoal. É agravo de instrumento, né? Ela terá uma natureza aqui do quê? De decisão interlocutória. Olha só como a questão fica fácil, pessoal, né? Olha só como a questão fica fácil aqui para vocês. Letra D. Mesmo ocorrendo o julgamento parcial do mérito, a liquidação e execução somente poderão ser propostas com a sentença final. Claro que não. Se nós já tivermos a decisão de mérito, nós já podemos executá-la, tá? Depois você vai dar uma olhadinha, eu não falei especificamente a respeito desses pontos, você dá uma olhadinha nos parágrafos 1º e 2º do 356 do CPC. Bacana? E agora, vejamos a letra E. Mesmo se o réu for revel e ocorrer os efeitos da revelia, não havendo requerimento de produção de outras provas, o juiz poderá proceder o julgamento antecipado do mérito do processo. É isso. É o que nós temos lá no 355. Tranquilo? Tranquilo. Vejam que a questão não é complexa, ela requer atenção e requer a compreensão global da nossa matéria. Perfeito, pessoal? E agora é com grande prazer que eu informo a vocês que nós concluímos a parte relativa aqui ao procedimento até a fase de saneamento. Nós estamos estudando o procedimento comum, mas nós concluímos aqui uma parte central da matéria. Nós chegamos até a fase do julgamento antecipado. Se não for julgamento antecipado, o que nós temos? Provas. Vamos produzir provas. Teremos a necessidade, né? Nós teremos a necessidade de realizar uma audiência de instrução e de julgamento. Tá bem, pessoal?